do ano, vamos dar início a mais uma semana, né? Vamos começar com o livro de português hoje, nas páginas 66 até 68, tá bom? Vamos aí, palavras com S e SS, algumas regrinhas do uso dessas palavras, tá certo? Antes da tia começar a explicar, vamos fazer a leitura dessa tirinha aí abaixo, tá bom? Vamos acompanhar? Leia a tirinha abaixo. Aqui nós temos uma cidade próspera, construções novas, uma economia em expansão. Uma estrada pitoresca passa por esse município feliz. Um granjeiro leva seus animais para vender no mercado. É trágico, mas essa serena metrópole fica logo abaixo de uma tremenda represa. Vejam só, se a gente analisar aí, tem várias palavras que têm uso desse S, né? Do S. S no início de palavras, SS e S com som de Z, em algumas palavrinhas, tá? A letra S possui som forte no início e no meio das palavras. Antes e depois de consoantes. Quando utilizamos S entre vogais, ele adquire o som de Z. Para manter o som do S entre vogais, utilizamos o SS. Vamos ver aí os exemplos de algumas dessas palavrinhas que ele explicou. O S ele tem uma regra, né? Palavras nunca pode se começar com dois S, né? Isso a gente já sabe que palavrinhas não começam com dois S. A gente só vai encontrar o SS, né? No meio ou no final da palavra. Algumas palavras têm o som de S, né? Então, o som de sopa, suco, sorvete, né? E outras palavras têm o som de Z. Como é que a gente vai encontrar o som de Z? A palavra asa. Asa, o S, está entre vogais. Então, quando o S for encontrado nas palavrinhas entre vogais, ele vai ter o som do Z. Asa, tesouro, blusa. Então, observem que aqui a gente viu, né? O S está sempre entre vogais, ó. Então, quando ele está entre vogais, né? Ele tem o som do Z. Mantém-se o som do S no início das palavras, né? Ele vai ter um som forte, o S vai ter um som forte quando elas estiverem no início e quando elas estiverem, como eu disse aqui, no meio das palavras, antes e depois de consoantes. Vamos ver uma palavrinha que tem antes e depois de consoante. Escola. Deixa eu pegar o apagador. Vou colocar aqui do lado, ó. Som forte. Escola. Ele está antes do consoante, né? Pastel. Também está antes de uma consoante. Então, ele vai ter o som forte, o S, quando ele estiver antes ou depois de consoante e no início das palavras. Sopa, suco, sorvete, tá? Serviço. O S, para manter o som do S no meio das palavras, a gente vai duplicar, colocar duas vezes, né? Ó. Dinossauro. Então, para que ele não fique com o som do Z, né, entre vogais, a gente coloca dois S, né? Tem uma vogal aqui, outra aqui, e o SS. Assim acontece com osso, né? E assinatura. Para manter o som do S de Sá, Sé, Si, Sol, Su, duplicamos ele entre vogais. Tá? Então, o S tem um som forte no início das palavras e quando ele estiver antes ou depois de consoantes. Quando o S está entre vogais, ele tem o som do Z. Asa, tesouro, blusa, casa, tá? E para manter o som de Sá, Sé, Si, Sol, Su, acrescentamos mais um S e as palavras ficam com dois S duplicado. Dinossauro, osso, assinatura, tá certo? E não se pode começar, né, iniciar palavras com SS, tá certo? Lembre-se, aí no lembrete do livro vocês têm. Jamais iniciamos uma palavra com SS. Ó, quando separamos, né, o S, dinossauro. O SS não fica
certo? Vamos fazer a nossa atividade, tá? Vejam só aí, no número 1, observe as palavras abaixo e separe as escritas com S de acordo com o som que apresenta, lembra? S, como início da palavra, S de vogais, né? Ele tem sons diferentes. Sons de Z e sons de S. Você vai separar aí quais são as palavras que tem o som de Z e o som do S, tá bom? Número 2, leia o texto abaixo e depois responda. Aconteceu o casamento do besouro com a saúva. A curiosidade foi geral. O sapo, o sagui, o siri e os animais do matagal queriam saber o que era aquela história e foram contra essa união de bichos tão diferentes na hora. Só a serpente analisou a situação e tomou uma decisão. Chegou à conclusão de que aquilo não era problema, não, e sacramentou a união. Compraram um casarão com quarto para ele, que voa, e para ela, que anda no chão. E casados ainda estão. Para surpresa geral da nação, e mesmo com todos dizendo não, eles mostraram que o amor não faz questão nem distinção. Se é bicho de ar ou bicho de chão, o que importa é que arde no coração, tá? Então, observe aí que o texto tem algumas palavrinhas que estão destacadas, né? Observe as palavras destacadas. Observando as palavras destacadas, podemos dizer que o S tem som de Z quando está escrito. Quando é que o S tem som de Z? Quando ele está escrito entre o quê? Aí você vai responder aí. Na letra B, nas palavras sapo, sagui, siri, a letra S tem um som de quê? De Z ou de S? Letra C, circule a imagem em cujo nome o S possui o mesmo som em casamento e besouro. Qual é a imagem que está aí abaixo? Que o S tem o som de casamento e besouro, tá bom? E aí na próxima página, aí na 68, a gente tem um estudo do dicionário. Na página do dicionário abaixo, observe as palavras destacadas. A gente vai observar aí, né, esta página do dicionário que está trabalhando com a letra C, né? E aí tem algumas palavras, duas aliás, crescer e cuidado. E cada uma delas tem dois significados. Quando uma palavra possui mais de um significado, elas são numeradas para facilitar a consulta, tá? Então aí crescer, a gente tem dois significados. Ficar maior, a grama do meu jardim não para de crescer. O exemplo que ele deu para a palavra crescer. E tornar-se adulto. Eu serei músico quando eu crescer. Então, dois significados, né? Ele deu o significado da grama do jardim que está em crescimento e deu o significado de uma pessoa quando está na fase adulta, né? De crescer, passou de criança para adulto, ela cresceu. E cuidado, tratar algo ou alguém com atenção, né? Minha mãe tem muito cuidado comigo. E o segundo significado, ter atenção para não ocorrer nenhum acidente. Então, são dois tipos de cuidados diferentes, né? Ele deu dois significados. Quando você analisar essa página aí, você vai responder a questão número 1 e a número 2. Substitua as palavras destacadas pelo significado mais adequado, de acordo com o que se encaixar na frase. A gente viu que na página do dicionário tem dois significados, né? De acordo com cada frase vai ter um. Meu irmão mais novo precisa ter cuidado ao mexer no fogão. Qual é o cuidado que ele está falando? É o cuidado número 1, tratar algo ou alguém com atenção, ou ter atenção para não ocorrer nenhum acidente. Aí você vai colocar aí qual é o significado da palavra cuidado nessa letra A. Letra B, mal posso esperar para crescer e viajar pelo mundo. E letra C, tem que ficar de olho na massa do bolo para ela não crescer demais. E aí você vai colocar aí de acordo com o significado da palavra crescer que se encaixa nessa frase. Número 2, observe o significado e formule frases com as seguintes palavras. Ó, ele colocou aí em 4 letras, na letra A, B, C e D. Cuidado, significado de cuidado. Com o significado de tratar algo ou alguém com atenção. Você vai criar uma frase, né? Minha mãe tem muito cuidado comigo. Semelhante a uma frase dessa, né? O cuidado, esse significado. Na letra B, crescer, com o significado de ficar maior. Você vai criar uma frase com esse significado de crescer, né? Letra C, cuidado, com o significado de ter atenção para não ocorrer nenhum acidente. E letra D, crescer, com o significado de se tornar adulto, tá bom? Então, observe direitinho
Cada uma das palavras tem 2 significados. Responda o número 1 e o número 2 dessa atividade, conclua a atividade de hoje, tá certo? E manda para a tia Fernanda que ela vai estar lhe auxiliando na correção, tá bom? Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.